partir de agora a gente vai ver uma série de circuitos, uma série de aplicações para a gente fazer diversos circuitos lógicos, para a gente começar a criar, a ver algo mais concreto mesmo em relação a circuitos lógicos. Bom, então vamos começar a ver aí hoje a parte de circuitos aritméticos. O que seriam circuitos aritméticos? São circuitos combinacionais. Eles são utilizados aí para a gente construir uma ULA ou ALU, né? Depende do inglês. A gente falar em inglês é ALU, ALU, né? O que seria uma ULA? É uma unidade lógica aritmética que estão presentes aí nos microprocessadores. Também tem disponíveis aí circuitos integrados comerciais que fazem circuitos aritméticos. Os principais circuitos aí são os circuitos somadores, os subtratores e somador e subtrator ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, assim, você escolhe a função dele, mas ele tem as duas funções implementadas. Então, o que seria uma unidade lógica aritmética? Uma unidade lógica aritmética é um conjunto de blocos, conjunto de elementos, que o objetivo principal dele é o quê? Receber dados binários armazenados em uma memória e executar uma operação aritmética ou lógica sobre eles, de acordo com as instruções provenientes da unidade de controle. Então aqui dentro, aqui eu tenho mostrado alguns blocos funcionais, né? Não estou mostrando o circuito, só a função do circuito. Então tem uma unidade de memória. Essa unidade de memória, ela conversa com o meu acumulador, ela conversa com o meu registrador B. O meu registrador B, ele entra nos circuitos lógicos e o acumulador também entra nos circuitos lógicos. E a unidade de controle, ela define qual operação que eu vou fazer. Se vai ser uma operação com soma, subtração, alguns têm multiplicação. Então, alguma operação lógica, né? Alguma porta lógica. Então, aí depois esse meu resultado ele vai para o acumulador. Esse acumulador ele pode voltar aqui para os circuitos lógicos para fazer para ficar fazendo as operações aqui e eu posso salvar numa unidade de memória. Então, a minha unidade lógica aritmética é o que? É esse retângulozinho aqui cinza, ou seja, ele tem um acumulador, meus circuitos lógicos e um registrador B. Então, nos microprocessadores eu vou ter lá uma unidade lógica aritmética lá dentro. Então, aqui está escrito que eu falei, a unidade de controle vai receber as instruções, especificando o número de palavras armazenadas na posição do endereço e somado ao número armazenado no acumulador. Não vou ficar entrando em muito detalhe em relação ao que seria esse número de palavras armazenadas, posição do endereço da memória, porque isso aqui já entra mais em microprocessadores. Se eu começar a falar isso agora, não é muito foco. O que vocês têm que lembrar é que vai ter uma memória lá que vai falar o que é a minha unidade lógica aritmética tem que fazer, qual a operação que ela tem que fazer. Isso é o principal que tem que guardar. O número que vai ser somado, ele vai transferir da memória para o registrador B. E os números lá do registrador B e do acumulador são somados, né? Ou subtraídos, dependendo qual vai ser o comando lá que ele vai dar. E o resultado é enviado para o acumulador para ser armazenado. Um novo número do acumulador pode ser mantido nele, de modo que um número possa ser somado ou ele poderá ser armazenado na memória. Então, o meu acumulador é onde vai estar o resultado. Esse resultado eu posso ficar alterando ele com alguns outros números que vão entrando ou armazenar na minha memória lá que eu tenho. Bom, isso aqui é só um resumo básico. Daqui é algo bem complexo se eu for explicando cada um desses passos.
Tanto que tem uma disciplina só de microprocessadores que a gente vê isso mais a fundo. Bom, vamos relembrar aí como é que a gente faz uma adição de números binários. Eu tenho lá, se eu for 0 com 0, vai dar 0. 1 com 0 vai dar 1. 0 com 1 vai dar 1. Agora, se eu tiver 1 com 1, vai dar 0. E vai 1 lá para a próxima casa decimal. Não casa decimal, né? É casa binária. Então, entre aspas, aqui tá vai 1, seria o carry, né? Aquilo que está passando para a próxima casa. Então, dentro disso, a gente pode falar sobre o meio somador. O que seria o meio somador? O meio somador, o meio aqui vem de metade mesmo, um somador parcial. Então, esse meio é nesse sentido. Então, ele vai realizar a soma dessas duas variáveis compostas por um bit. O resultado vai ser um bit só. Mas se for um bit só, o que vai acontecer? Esse meu vai 1, ele vai se perder. Então, esse meu somador, se eu pensar num resultado de um bit só, eu perderia esse meu valor aqui da frente. Mas eu vou ter uma estrutura nele que vai indicar quando esse resultado meu ele não pode ser representado por um único bit, que é o sinal de vai 1 ou carry. Então, o meu meio somador ele vai ter uma entrada A, uma entrada B para fazer a soma dos dois, e na saída vai ter o resultado dessa soma e vai ter um pino de saída, um sinal de saída, que é o carry ou vai 1, que vai informar que se está passando um ou não para o próximo bloco. Então aqui ó, eu tenho um bloco de meio somador, eu tenho uma entrada A, uma entrada B e saída S, né? Seria minha saída, e o C seria o meu carry. Então, se a gente observar a minha saída, como é que ela seria o valor dela? Bom, se eu colocar meu A igual a 0, meu B igual a 0, minha saída vai ser 0. Agora, se for 0 e 1, minha saída é 1. Se for 1 e 0, minha saída é 1. Se for 1 e 1, minha saída vai ser 0. O carry vai ser vai ser 0, 0, 0. Só vai ser 1 quando eu tenho os dois igual a 1. Então, olha só, eu vou ter duas saídas. Bom, de cara, de quem que eu estou falando? Se eu olhar essa tabela verdade é igual a qual porta que a gente já estudou? Vai ser igual a minha porta XOR, ou exclusivo, que é essa daqui. Bom, essa porta ou exclusivo, ela vai estar entrando meu A e B e vai produzir essa minha saída. Então, vou ter isso. Agora, se eu olhar a tabela verdade aqui do C0, que é o carry, o que acontece? É a mesma tabela verdade de uma porta AND. Então, a minha saída C0 vai ser nada mais vai ser do que uma saída de uma porta AND. Então, meu A seria meu operando 1, meu B seria meu operando 2, o S é a minha saída, o C0 é meu carry. Bom, eu falei do meio somador, tem que falar do somador completo, porque eu vou ter que ter um bloco que receba esse meu carry para eu fazer as operações. Se existisse só meio somadores, eu não conseguiria fazer uma soma, porque eu sempre perderia o meu sinal de carry. Certo? Então, como que eu faço isso? O que seria o meu somador completo, né? O full adder. A gente chama de full adder também. Então, ele vai ser necessário aí para eu somar números de mais de um bit.
Então, se eu tiver números de mais de um bit, eu vou ter que ter somadores completos. Então, por exemplo, eu tenho lá somando 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Bom, esses dois, meu carry, vai dar o resultado vai ser 0, carry 0. 1 com 1, resultado 0, carry 1. 1 com 1 vai dar 1, 1 com 1 vai dar 0, com o carry antigo vai dar 1, e meu carry vai ser 1. Foi o carry para lá. 1 com 1 vai dar 0, mais 0 vai dar 0, só que eu vou dar um carry lá para frente. Então, eu sempre vou receber o carry anterior para eu fazer a soma. Então, no meu somador completo eu vou ter o meu A, o meu B, ou seja, os operandos, e o CI, que seria o meu carry de entrada, e o QO, né, que seria Cout, seria o meu carry de saída, meu S seria a minha saída mesmo. Então a gente tem que encontrar um circuito capaz de somar os 2 bits e também somar o meu valor de C, que vai estar proveniente da soma anterior. Então, cada bloco aí capaz de realizar essa função será chamado de módulo. E ele vai ser encaixado aí no somador completo no final, dependendo da aplicação. Bom, essa frase aí parece ser um pouco desconexa, mas vai ficar mais claro eu explicando. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer realizar a soma de dois números, mas que envolve ao todo 3 bits, porque eu vou ter o carry. Então, vai ser o 2 de entradas e o carry do estágio anterior. Então, vamos fazer a tabela verdade para a gente começar a entender aqui. Então, se eu tiver 0, 0, todos os zeros, né, vai dar 0. Agora 0, 0, 1 vai dar 1. 0, 1, 0 vai dar 1. Estou falando da minha saída S. 0, 1, 1 vai dar 0. Posso falar do carry de uma vez para a gente não confundir. Aqui, nenhum dos três eu vou ter carry. 1 com 1 vai dar 0, mas eu vou ter um carry. 1, 1, 0, 0 eu vou ter, a minha saída vai ser 1. Carry vai dar 0. 1, 0, 1, minha saída é 0. Só que meu carry é 1. 1, 1, 0, minha saída é 0 com carry igual a 1. 1, 1, 1, eu vou ter o quê? Minha saída igual a 1 e meu carry também igual a 1. Então, é isso. Sendo que CI é meu carry de entrada, meu CIN, né? Carry in, e o CO é de Cout. Então, daí que vem essas nomenclaturas. Bom, o meu S eu consigo fazer de forma simples. O que acontece? Se eu pegar o meu resultado poderia ser o contrário aqui, mas vamos pensar meu B com C, meu CIN, né? Na verdade, se eu pegasse aqui os min termos, eu teria o quê? Teria A barra, B barra, C. Não vou falar CIN não, só para ficar mais fácil. Então aqui eu vou ter quem? A barra B, C barra, A barra, BC. Na verdade, vai errado, né? Não é isso mesmo. A barra B barra C, A barra B, C barra. Aqui eu vou ter quem? A, B barra, C barra. E por último seria A, B, C. Bom, então eu vou ter esse meu termo aqui de saída. Só que se eu pegar ele e simplificar, eu posso transformar isso por uma x-nor aqui com uma outra x-nor. Então, eu teria o que? Teria duas x-nor ali, uma atrás da outra, em cascata. E o meu carry out, o que eu teria? Eu teria quem? A barra BC, A, B barra C, AB, C barra, ABC. Então, eu teria esse meu termo. Bom, se eu pegar e simplificar esse meu termo, ou seja, por exemplo, colocar o meu, deixa
eu pensar aqui, se eu colocar meu B em evidência, talvez. Enfim, se eu simplificasse aqui, eu ia obter AB mais AC mais BC. Então eu consigo, através disso, encontrar o meu circuito. Então, meu S seria lá duas portas short, uma ligada atrás da outra, e aqui eu teria três portas ends com AB, AC e BC, depois uma porta OR lá na saída dessas três portas ends. Então teria o meu carry. Então assim eu encontro o meu circuito do somador completo ou full adder. Esse circuito aí ele é produzido em módulos, ou seja, ele realiza a soma de 3 bits. E se eu quiser somar o todo, um número, eu quero somar o meu A, só que o meu A ele vai ter 3 bits e o meu 3 bits que eu digo assim, ao total o meu A vai ter 3 bits, né? São 3 bits que representam o meu A. E o meu B eu tenho 4 bits. O que eu teria que fazer? Eu teria que conectar várias caixinhas dessas, ou seja, ao todo 4 caixinhas dessas, para fazer tudo de forma paralela. A soma dos meus bits seria bit a bit, né? Fazer a soma. Aqui está melhor explicado. Se eu quero fazer minha soma do A com o meu B, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar meu somador completo, que é o full adder ou FA, né? Aqui está abreviado por FA. Poderia ter pegado aqui primeiro um somador, meio somador, né? Half adder. E o resto com full adder. Poderia, não tinha problema nenhum. Mas, vamos pensar aqui. Bom, eu quero que o meu número B ele tem 5 bits, o meu A tem 5 bits. Eu estou fazendo a soma desses 2 bits, duas palavras, né? Uma palavra de 5 bits com outra palavra de 5 bits. Quando eu falo palavra, é o que? Um conjunto de bits. Então, eu ligando em cascata dessa forma, eu vou carregando o carry para o bloco da frente e eu vou ter o resultado aqui do S0 até o S4, sendo que o meu C5 vai ser o carry aqui do final. E falando de somador completo de 4 bits, eu tenho um CI, né, um circuito integrado dedicado só para isso, que seria o 7483. Normalmente eu não falo LS, ALS, porque isso daqui seria mais as características às vezes de tensão, de velocidade, são várias daqui eu expliquei na época que eu estava falando sobre CIs. Bom, mas por isso que eu falo 7483, só para simplificar. Então ele já possui ligações internas lá para fazer a soma de 4 bits. Então ele teria 4 caixinhas daquela. O carrying do primeiro bit é acessível por um dos pinos. Então eu consigo. Aí você pode pensar, tá bom, eu quero somar 4 bits, então para que eu vou ter o meu C de entrada aqui? O C0, não C0, mas seria meu C de entrada aqui. Porque imagina que eu quero somar um número de 8 bits. Eu poderia usar esse mesmo chip, esse mesmo circuito integrado duas vezes, um na frente do outro. Então eu vou ligando, fazendo um cascateamento aqui, que eu consigo aumentar o número de bits que ele faz a soma. Então, o carrying do primeiro bit é acessível por um pino, então eu consigo fazer o cascateamento lá. Isso que eu falei. Se eu quisesse somar um número de 8 bits, o que eu faria? Colocaria um na frente do outro, ligado ali pelo carry out do meu anterior, vai ligar no carry in do meu da frente. Então,
Aí eu vou ter de A a 4, depois de 7 até 4, de 3 até 0, que é o número de bit, o número do bit, né, o índice do bit, 7 até 4, do 3 até 0. Então, assim eu consigo fazer a soma, um número de 8 bits. Vamos falar sobre o meio subtrator. Meio subtrator, o meio subtrator, o que ele faz? Ele vai fazer a subtração de duas variáveis. O resultado vai ser um bit só. Então, se eu fizer 0 menos 0, vai dar 0. 0 menos 1, o resultado daqui vai dar o quê? 1. Na verdade, ele vai emprestar um menos 1 lá do outro lado, né? Isso aqui é um pouquinho enjoado de entender, mas o resultado seria menos 1, mas ele vai pegar um bit, vai pegar o menos 1 emprestado. 1 menos 0 vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, eu devo indicar quando a conta só é possível com... Deve indicar quando a conta só é possível com empréstimo. Porque se eu não tiver um empréstimo do outro lado, o que vai acontecer? Isso daqui vai ser um número negativo. Então, eu tenho que ter um número antes para fazer essa subtração. Então, meu meio subtrator, vou ter A e B de entrada, S e B0. Bom, se eu pegar a minha tabela verdade, o que vai dar? Eu vou ter aqui, ó, 0 com 0 vai dar 0, 0 com 1 vai dar 1, 1 com 0 vai dar 1, 1 e 1 vai dar 0. B0, o que seria isso? Seria quando eu preciso de emprestar, ou seja, o borrow. Isso acontece quando? Quando o meu A é menor do que o B. Então, ele tem que indicar lá que eu preciso de um bit anterior. Certo? Então, é assim que ele faz a soma. Então, se eu pegar essa tabela verdade aqui, quem que é? Essa tabela verdade é do meu XOR. E essa minha tabela verdade aqui? Essa minha tabela verdade é uma porta-end, só que quando eu estou com o meu A invertido. Quando eu estou com o meu A invertido, eu vou ter exatamente essa tabela aqui. Falando sobre o subtrator completo, ele é necessário para eu fazer subtração de mais de um bit. Então, ele é um circuito modular, né? Uma célula subtratora por bit. Essa daqui é o que a gente quer fazer, né? Então, vamos pegar um exemplo. Eu quero realizar subtração com 3 bits, né? Então, vão ser duas entradas e um borrow do estágio anterior. Então, eu vou ter lá o meu A, o meu B e o meu borrow da anterior, né? O in. E saindo vai ter o S e o BO, que seria o B out, o borrow out. Então, se eu pegar minha tabela verdade aqui, o que vai acontecer? 0 com 0 com 0 vai dar 1. 0 com 0 com 1 vai dar 1. Eu vou precisar de algum número emprestado aqui? Não. Na segunda, sim. 0 com 1, 0 menos 1 vai dar 1. Vou precisar pegar um emprestado. 0 menos 1 vai dar 1. Vai dar menos 1, né? Vai dar 1. Com menos 1 vai dar 0. E eu vou pegar um emprestado do outro lado. Então, eu vou montando desse jeito e vou encontrar essa minha tabela verdade. Agora, qual que seria o meu circuito? O meu circuito, se eu observar, seria quem? Seria meu A, OR, XOR, né? XOR B, XOR BIN. Seria o borrow in, que seria o meu empréstimo anterior. E a saída B0, quem que vai ser? Se eu pegar aqui os mintermos e fazer a simplificação, eu vou ter quem? A barra B mais a barra B in
mais B, bin. Então eu vou ter esse meu circuito dessa forma. Então assim eu tenho meu subtrator completo. E o meu somador barra subtrator completo? Ele vai efetuar operação de soma ou subtração graças a um pino adicional de controle, que ele vai selecionar o modo de operação dele. Seria nível alto de subtração, nível baixo, adição. Então ele é capaz de realizar as duas funções ao mesmo tempo. Bom, seria o quê? O que acontece? Se eu pegar o meu modo 0 e o meu modo 1, o modo 0 seria o nível baixo, seria o que? Adição. Meu modo 1 seria meu modo subtração. Bom, vamos observar essas duas tabelas e observar, primeira observação que a gente tem. O que acontece? O meu S, ele é igual nos dois casos, independente do valor do M, que é o modo. Quem que vai mudar então? O meu C0 barra B0. BS, B0. C0 não. É CO, BO. Então, o que vai mudar aqui vai ser quem? Meu C barra 0. A função que representa S continua a mesma. Agora vamos pegar esse valor de C barra B0, né? O que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, vou adicionar mais uma variável, que seria o modo, e teria, então, essa tabela verdade aqui inteira. O que vai acontecer? Vai acontecer que se eu pegar os mintermos aqui e fazer a simplificação, eu vou encontrar esse meu circuito aqui, para a minha saída C barra B0. Essa é uma expressão aqui que eu nem vou falar sobre ela, nem vou tentar ler ela, né? Então seria isso daqui em forma de circuito. O que seria? Seria uma porta AND, uma XOR, uma OR, com uma AND, com uma OR. Meu S continua da mesma forma. Então assim eu tenho um subtrator barra subtrator completo. Ele consegue fazer as duas funções. Então a gente falou sobre somador, subtrator e o somador e subtrator ao mesmo tempo. Mas a gente tem que falar sobre uma questão que seria o complemento de 2. O que seria o complemento de 2? A maioria dos computadores modernos, ele usa o sistema de complemento de 2 para representar um número negativo e fazer as subtrações. Ele não utiliza aquele modo, um subtrator e um o circuito é mais simples, ele usa só o circuito de soma. Então, eu vou ter um circuito só mais simples, só que esse complemento de 2 vai compensar para saber se é soma ou subtração. Então, usando essa notação, a subtração vai ser a mesma coisa que soma. Então, os números que contêm o bit mais à esquerda, 1, ou seja, a gente começa a falar sobre bit de sinal, ou seja, o bit mais significativo, se ele for igual a 1, eu tenho um número negativo. E aqueles que tiverem 0, eu vou ter um bit positivo. Ou eu vou ter um número positivo. Então, para eu trabalhar com complemento de 2, eu preciso saber a quantidade de bits que os números devem ter. Então, isso vai variar de acordo com o meu processador. Tem processador que trabalha com 32, tem processador que trabalha com 64. Se eu tiver um resultado que vai exceder essa minha quantidade de bits, o bit mais à esquerda, ele vai ser desprezado. Então,
Isso pode ser um problema, que eu posso perder o meu bit. Se eu perder o meu bit sinal, ele vai fazer tudo errado. Então, quais são os procedimentos aí para fazer o complemento de 2? É bem simples de achar um complemento de 2 de um número. Primeira coisa, os números negativos, eles vão ter todos os bits invertidos e eu vou somar um ao valor obtido. Vou explicar para ficar mais fácil, em forma de exemplo, né? Vamos supor que o meu processador, na verdade, quer fazer 10 menos 5 utilizando o complemento de 2, né? Então, vamos supor que o meu processador ele trabalhe com um número de 5 bits. Então, na verdade, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer isso daqui, ó, 10 mais, ou seja, eu estou trabalhando com uma soma, menos 5. O que seria o meu 10 em binário? Meu 10 em binário, como eu estou trabalhando com um processador de 5 bits, ele vai ser 0, 1, 0, 1, 0. E o meu 5 em binário, não estou falando do menos 5, estou falando do 5. Seria o quê? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Aí eu quero fazer o complemento de 2 desse meu número menos 5, né? Para eu achar o... Na verdade, eu queria fazer o complemento de 2 do 5 para achar o número menos 5, utilizando essa notação. O que eu vou fazer? Eu vou inverter todos os bit a bit aqui. Então, o que vai acontecer? Era o que? 0, 0, 1, 0, 1. Eu vou inverter cada um deles. Então, vai ficar o que? 1, 1, 0, 1, 0. Então, tá aqui, ó. 1, 1, 0, 1, 0. Achei todos os invertidos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar mais um ao resultado. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 1, 1, 0, 1, 1. Então, eu achei o meu 5 na forma do complemento do 2, que seria em quem? Representando o meu menos 5. Reparem que o bit mais significativo ele está igual a 1, então eu represento o número negativo. Aqui ele está zero, aqui ele está zero, porque eu tenho que representar o meu número negativo. Então, só daqui eu já observo uma coisa. Se meu processador ele trabalha com 32 bits, por exemplo, o que acontece? O 32º bit, ele não é dado. Ele, na verdade, ele vai ser o quê? Ele vai ser indicar o sinal. Então, eu não posso considerar que ele pega o número de 0 até 2 elevado a 32. 2 elevado a 32 menos 1, né? Então, porque ele não vai até lá. Na verdade, ele vai um bit menos, né? Então, seria de 0 até 2 elevado a 31 menos 1. Então, voltando aqui, se eu quero somar esses dois, eu vou somar normal mesmo, que eu já achei o complemento de 2, e o resultado vai ter o quê? 1, 0, 0, 1, 0, 0. Como meu processador aí é de 5 bits, o que vai acontecer? Eu vou pegar os meus 5 bits menos significativos. O que vai acontecer com esse bit? Ele vai sumir, ele vai ser desprezado. Então, o resultado vai ser o quê? 0, 0, 1, 0, 1, que é o próprio 5. Então, é assim que eu faço. Acho meu complemento de 2 para eu fazer minha soma. Como que vai ser o circuito aí de um complemento de 2? O circuito de um complemento de 2, eu vou pegar o meu número que eu quero somar, né? E o complemento de 2, ele vai estar fazendo, tá aqui, ó. Eu vou pegar todos os bits, inverter eles. Usei invertir. Peguei aqui. Então vai ser cada um dos bits invertidos. Somar 1, ou seja,
seria o meu carry in, é a mesma coisa que meu carry in. Então, somei 1, que eu achei o meu complemento de 1, de 2, e somei com o valor aqui. Então, eu vou ter um somador de 4 bits, só que na verdade ele vai estar fazendo a subtração. Então, o resultado vai ser, na verdade, a subtração do B com A, B menos A, só que usando um somador. Bom, uma forma que eu posso fazer o complemento de 2 é usando uma porta XOR com uma porta inversora controlada, ou seja, eu vou ter lá meus dados de entrada numa XOR e ao mesmo tempo eu vou ter um pino C ligando todas as minhas XOR. Dependendo do meu valor aqui de C, a minha saída vai ser invertida ou não. Vamos olhar aqui a tabela verdade para a gente entender. Meu A é o dado que eu estou entrando, que seria o meu X, e o meu B seria essa entrada controlada, né? Porta controlada, né? Então, se meu valor for zero, o que vai acontecer? Se o meu valor for zero, o que eu tenho na minha entrada vai ser igual à minha saída. Agora, se o meu C for 1, o que eu tenho na minha entrada vai ser invertido. Então, eu tenho um pino de controle lá falando que é para inverter ou não. Só que usando uma porta XOR. Bom, só para complicar um pouquinho mais, eu posso lá juntar o que a gente estudou agora, que seriam circuitos somadores, circuitos aritméticos, junto com os registradores que a gente já estudou há algumas aulas atrás. Ou seja, eu vou ter um registrador lá B, vou ter um registrador A, esse registrador ele está aqui nos... Eu vou ter meus registradores, né? E então, é para a gente fazer aquele esquema da minha unidade lógica aritmética que eu falei lá no início. Eu vou ter meu registrador A, que ele vai ser vai sair para o meu acumulador. Meu registrador B, que seriam meus dados provenientes da memória. E vou fazer a soma desses dois através dos meus circuitos. Só para a gente fixar isso daí, fazer o que? As saídas para meu C igual a 1, A igual a 13 e meu B asterisco igual a 5. Meu B asterisco igual a 5, na verdade ele está em decimal, tem que transformar isso para binário. O que seria isso? Seria 0, 1, 0, 1. Então eu vou ter quem aqui, ó? Eu vou ter 0, 1, 0, 1. Vou ter o meu C igual a 1, meu A igual a 13. Meu A igual a 13 vai ser o quê? Vai ser... Aqui eu tenho até 7, então vai ser 8 mais 5. 8 mais 5, né? Isso mesmo. 0. Então seria 8 mais 4, 12 mais 1, 13. Então, isso daqui é no caso da minha letra A, né? Então, o que aconteceria aqui? Eu vou ter o meu C fazendo minha entrada controlada para inverter. Então, o que eu vou ter de saída? Se vocês lembrarem aqui, quando o meu C vale 1, minha saída vai ser invertida. Minha entrada aqui vai ser invertida. Então, eu vou estar entrando aqui 1, 0, 1, 0. Meu carry vai ser 1, carry de entrada, né? E aqui vai ser 1, 1, 0, 1. O que ele vai fazer? Eu vou fazer 1, 0, 1, 0, somado com 1, que é o que? O C com B. Então, vou ter o que? 1, 0. Esse número aqui é o complemento de 2 do meu 5. Então, eu vou ter o complemento de 2 do meu 5. Agora, eu vou somar
nesse complemento de 2 com 1, 0, 1. Então vai dar o que? 1. Vai dar um carry, então vai dar o que? 0, 0. Vai dar um carry, vai dar o que? 0. Vai dar um carry aqui, então vai ser 1 com 1. Então vai dar 1. Isso, certo? Só que a minha saída tem quantos bits? Ela tem 4 bits. Então vai ser o que? 1, 0, 0, 1. Certo? Então, 1, 0, 0, 1 é a mesma coisa que eu fiz aqui uma coisa errada, então aqui na verdade é 0. 1 com 1 vai dar 0. 1 com 1 vai dar 0. Então, meu resultado aqui vai ser quem? Vai ser 8. Então, eu vou ter aqui que seria o que? 13 menos 8. Bom, quem que seria o meu resultado do C0? O meu C0 vai dar aqui 0. Ó, ele era 1. Ele dando 1, o resultado vai ser 0. Tudo bem? Que eu não preciso pegar emprestado de nada, porque se o meu 13 ele é maior do que o meu 5, eu não preciso pegar emprestado. A saída aqui tem que ser 0. O asterisco quer dizer porque ele está sendo um número negativo. Agora, se eu fizer A igual a 13, B igual a 14, o que vai acontecer? Então, meu A continua sendo 13. Agora, meu A, ali alguns números estavam certos, mas vamos começar de novo. Meu A está tudo bem. Meu B agora é 14. Para dar 14, então vai ser 1, 1, 1, 0. Então, porque vai dar 8, 8, 12, 14. Isso mesmo. Certo? Meu B sendo 14. Então, eu vou pegar meu C. Meu C ele vale 1. Então, eu vou inverter. Vai dar o quê? 0, 0, 0, 1. Então, vou fazer 0, 0, 0, 1. Somar 1. Que é o meu quero que está aqui. Então, vai ser 0, 0, 1, 0. O resultado disso eu vou somar com 13, que dá 1, 0, 1. Vamos ver o que vai dar aqui. 0 com 1 vai dar 1, 1, 1 e 1. E aqui na frente vai ser 0. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. Tudo 1 vai dar 1, 1, 1. E o resultado aqui vai ser o quê? Aqui estava 0. Na verdade, vai ser 1. Por quê? Porque o meu 14 ele vai ser maior do que o meu 13. Então eu vou ter que pedir emprestado lá um número anterior. Certo? Bom, se eu fizesse complemento de 2 aqui, só para a gente entender, o que aconteceria? Eu inverteria todos os bits, então seria 0, 0, 0, 0. Somei mais 1. O que vai acontecer? Tá 0, 0, 0, 1. Então, que número que é esse? Esse número é o 1. Então, se eu fizer 13 menos 1, vai dar menos 1. 13 menos 14 vai dar menos 1. E eu preciso de um número emprestado.